corre isso, não, porque tô offline. Não, beleza, não vai acontecer aquilo mais não. Agora eu sei tirar a miniatura. Eu já sou um youtuber de sucesso. Graças a Deus. Essa é a verdade. Só sucesso, só fluindo e aprendendo. Então, nós vamos fazer atividade hoje. Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. A atividade hoje, ela acaba, que ela trata das 3 últimas aulas. Ela trata da suspensão, ela trata da extinção e ela trata da exclusão. Então, acaba que a gente vai conseguir fazer um apanhado geral sobre a extinção, a exclusão e a suspensão. Antes da gente começar, até agora, o que vocês viram da disciplina, dessa parte de crédito tributário, vocês sentiram dificuldade intransponível em algum ponto? Algo que vocês falam assim, professor, antes de passar para a próxima matéria, se fosse possível, eu queria que você voltasse no item tal, porque a aula de segunda-feira, antes da gente avançar com o conteúdo, eu encerro qualquer ponto que não tenha ficado suficientemente claro. O que vocês acham? Até agora tá tranquilo, tá dando para compreender, né? Linkar uma aula com a outra, no meu entendimento tá bom. Não, beleza. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. O nosso conteúdo programático, ele está extremamente avançado. Portanto, o que a gente vai fazer aqui ao longo do semestre agora? Nós vamos tratar de questões específicas, algo que não daria tempo de fazer durante o nosso horário de aula. Então, a partir de agora, durante esse semestre, vocês terão mais acesso a um conteúdo maior do que o pessoal das outras turmas. Isso é algo bom, é algo que faz falta. Então, sem mais delongas, deixa eu só abrir aqui no meu material a suspensão. Vou abrir até em PDF, fica melhor. Suspensão, extinção, exclusão e o que eu mandei hoje. Não, o que eu mandei hoje a gente não vai fazer. Exclusão, suspensão, pronto. Estou com todos aqui. Pessoal, vou começar compartilhando a tela do problema. Aí a gente começa a falar. Vocês estão vendo a tela do Word, não estão? Atividade proposta. Sim. Sim. Então, vamos lá. Devido à crise financeira, em razão de uma situação de calamidade pública que vem atingindo o estado Y, seu governador, após examinar as principais reclamações dos contribuintes, estabeleceu medidas que permitissem o pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, por meio de despacho administrativo com previsão expressa. Desculpa. Deixa eu ver aqui, acho que está faltando trecho aqui. Vamos ver, se estiver faltando, eu já corrijo. Devido à crise financeira, em razão de uma situação de calamidade pública que vem atingindo o estado Y, seu governador, após examinar as principais reclamações dos contribuintes, estabeleceu medidas que permitissem o pagamento do imposto sobre propriedade de veículo automotor por meio de despacho administrativo com previsão expressa e autorizada por lei, perdoou o débito de IPVA iguais ou inferiores a R$ 300 na época da publicação. Além disso, sancionou
lei prorrogando o prazo para pagamento dos débitos de IPVA já vencidos e, por fim, optou por não executar as sanções dos contribuintes que solicitassem tal condição, com base no despacho administrativo. Tem muito com base nesse problema, eu tinha que ter melhorado a redação. Com base no caso apresentado, percebe-se hipótese de extinção, de suspensão e de exclusão do crédito tributário. Diga quais foram as formas utilizadas pelo Estado em cada. Nossa, que problema mal elaborado. Vou rever essa redação e melhorar ela, viu, gente? Aqui é o seguinte, o governador do estado Y, ele foi autorizado por lei a perdoar dívidas de IPVA iguais ou inferiores a R$300. Além disso, ele concedeu, através de lei, uma prorrogação para o pagamento dos débitos de IPVA já vencidos. E ainda optou por não executar as sanções dos contribuintes que solicitassem essa condição, com base no mesmo despacho administrativo. Então, essas três situações, elas implicam em uma hipótese de suspensão, em uma hipótese de extinção e uma hipótese de exclusão. Eu vou interromper o compartilhamento aqui e vou compartilhar a parte do material que a gente trata das formas. Cadê o negócio? Nós estamos falando, vocês estão vendo essa tela da suspensão, né? Sim. Nós estamos falando dessas hipóteses aqui de suspensão. O que enseja a suspensão? A suspensão, ela pode ser concedida pela moratória, pelo depósito do montante integral, através de reclamação ou recursos, através de uma medida liminar, através de uma tutela antecipada, através de um parcelamento. Nesse problema que nós falamos aqui, não tem jeito de compartilhar duas telas. Naquele problema que nós estamos falando, nós estamos tratando de uma medida liminar obtida na justiça ou em processo administrativo? Sim. Será? Eu acho que não. Não foi instituído por lei? Mas a lei, ela é um processo administrativo? Não. Não. A lei não é um processo administrativo. Não. Então, eu não tenho um processo judicial e eu também não tenho um processo administrativo. Então, eu já posso... Cadê aqui? Onde que eu posso riscar? Eu vou riscar aqui. Então, se eu não tenho um processo, eu não tenho isso daqui, eu não tenho isso daqui, eu não tenho isso daqui. Ali, eu estou exigindo que o contribuinte ele faça o pagamento do valor integral para a resolução do problema? Não. Não. Então, eu também não tenho esse daqui. Agora, para não falar que está extremamente fácil, ficou duas hipóteses de suspensão. Eu estou falando da moratória e do parcelamento. Vou interromper o compartilhamento dela e nós vamos ler o problema. Vocês vão me falar se é uma hipótese de moratória
ou se é uma hipótese de parcelamento. Deixa eu aparecer para vocês aqui primeiro. Por meio de despacho administrativo, com previsão expressa e autorizado por lei, perdoou os débitos de PVA iguais ou inferiores a R$300. Aqui não é hipótese de suspensão. Na época da publicação. Além disso, sancionou lei prorrogando o prazo para pagamento dos débitos do IPVA. Nesse caso aqui, quando ele sanciona uma lei para postergar o pagamento, o que ele está fazendo com a exigibilidade do crédito? Ele está extinguindo, ele está suspendendo ou ele está excluindo? Suspendendo. Suspendendo. Então, além disso, sancionou lei prorrogando o prazo para o pagamento dos débitos. Então, a suspensão, ela é essa hipótese de suspensão, ela é moratória ou ela é parcelamento? Moratória. Alguém discorda? Não, ele tá parcelando. Ele está parcelando? Não. Não está parcelando. Professor. Moratório. Vamos deixar aqui, depois a gente discute. Professor. Agora, vou interromper o compartilhamento e a gente vai falar das hipóteses de extensão. João? Oi. Tem alguém chamando aí? Professor, Tem não? Hoje não. Não, eu tô chamando. Tá me ouvindo, professor? A Tainara. Oi, Tainara. Se fosse em caso, se tivesse dando uma opção de parcelamento, como poderia estar escrito? Boa pergunta. Vamos voltar lá. Uma hipótese de parcelamento, deixa eu até mudar a cor da caneta. Sancionou lei aqui eu vou colocar como uma redação que eu colocaria se a minha ideia fosse de fazer ser um parcelamento. Ao invés de prorrogando o pagamento, eu poderia colocar em parcelas periódicas e sucessivas. Parcelas periódicas é porque a cada período eu seria compelido a fazer um pagamento. Mas, via de regra, o IPVA ele já permite o parcelamento. Então, naturalmente, ele é um imposto que prevê o parcelamento como uma forma de extinção. Então, aqui não é parcelamento, por quê? Porque ele prorrogou o prazo para pagamento. Então, o que ele fez? Ele estendeu aquele prazo inicialmente estipulado. Por isso que é moratória. Se eu tivesse a intenção de colocar parcelamento, eu teria que retirar esse prorrogando e sancionou lei. Na verdade, sancionar lei eu também tiraria. Além disso, previu forma periódica e sucessiva, porque se eu colocasse parcelado, já ia dar na cara qual que era a forma. Previu uma forma periódica e sucessiva para cumprimento da obrigação. Aí aqui seria o parcelamento. Entendi. Certo? Certo. Ou não ficou certo? Não, ok. Certo. Deu para entender. Oi? Deu para entender. Não, então beleza. Agora, vamos falar das hipóteses de extinção do crédito tributário. Aqui são as hipóteses de extinção. Lembrando que o que o Estado fez? Ele perdoou as dívidas até R$300.
Então, se houve o perdão, não houve o pagamento. Então, se não houve o pagamento, é uma hipótese de pagamento? Não. Não. Não é uma hipótese de pagamento. Deixa eu só tentar riscar aqui o trem. Mexer aqui no... Não, deixa eu fazer diferente. Vamos taxar. É uma hipótese de pagamento? Não. Não. O Estado está compensando algum crédito que eu tenho para receber? Não. Não. O Estado está fazendo algum acordo comigo para eu pagar de alguma outra forma? Não. 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 O Estado está remindo a minha obrigação, deixando de exigir que eu faça o pagamento? Sim. Vamos deixar ele sem marcar. Aconteceu aqui prescrição ou decadência? O Estado perdeu o prazo para lançar ou o Estado perdeu o prazo para cobrar? Não. 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 Aqui, eu efetuei algum pagamento que foi convertido em renda para o Estado? Não. Não. Eu paguei antecipadamente o IPVA e agora eu quero a homologação do Estado? Não. 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 Aconteceu uma consignação em pagamento? Não. Cadê, Não. meu Deus? Também não. Teve uma decisão administrativa que suspendeu, não, que deixou de exigir esse pagamento? Sim. Vamos deixar ele sem marcar. Houve uma decisão judicial mandando extinguir esse pagamento? Não. Não. Eu dei algum bem meu em pagamento? Não. 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 Essa daqui está mais fácil. Vamos voltar para o problema. Aqui nós ficamos com remissão e com decisão administrativa. Aqui, por meio... Deixa aparecer para vocês. Aqui, por meio de despacho administrativo, com previsão expressa e autorizado por lei, perdoou os débitos de PVA. Esse caso de perdão, essa decisão administrativa, ela foi motivada por um processo instaurado pelo contribuinte? Não. Não, não foi. Então, qual foi a modalidade de extinção que sobrou para esse problema? Remissão? A remissão. Lembra quando eu brinquei na sala, que na aula, que a remissão é o que acontece quando você confessa, você tem perdoado os seus pecados? Então, quando eu utilizo perdoou, automaticamente eu estou isentando. Você nunca mais vai ser obrigado a pagar. Você está perdoado. Essa dívida sua foi perdoada. Então, nesse caso, o perdão, ele traz a remissão do crédito, a remissão da obrigação tributária. Com relação à forma de extinção, ficou claro? Sim. Beleza. E a última parte, ele fala, e por fim, optou por não executar as sanções dos contribuintes que solicitassem tal condição com base no despacho administrativo. Antes da gente responder, alguém quer me falar o conceito de tributo? Para valer nota, tem que abrir a câmera para eu ver que não está colando. Eu só não vou falar porque eu não quero abrir minha câmera. Mas pode falar sem valer ponto. Eu já ganhei duas vezes. Deixa para os seus amigos. Eu estou de pijama. Alguém quer ler, então? Sem precisar abrir a câmera? Eu leio. Ah. Tributo. Peraí, deixa eu abrir meu caderno aqui.
Posso falar, né? Também bobeira. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que ao, como é que é? Que ao Não constitua. constituir sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, vamos lá. Eu destaquei, no momento que a Nayara falou sanção, que não constitua sanção. Então, se eu já estou falando de sanção, significa que esse contribuinte que vai ser ajudado por essa forma de exclusão, ele vai ter essa ajuda em que ponto? Na sanção, na punição que seria aplicada. Eu tenho duas hipóteses de exclusão do crédito tributário, que é a anistia e qual que é a outra forma que eu falei semana passada? Isenção. Isenção. Uma cuida do imposto, a outra cuida da sanção. Essas duas, qual que cuida do imposto, do tributo, e qual que cuida da isenção, da sanção? Você me apertou sem abraçar. Se tem dúvida, vamos começar aqui então. A isenção, ela concede o quê? Ela impede a constituição do crédito. Então, ela permite que você lance o tributo? Não. Ela não permite. Não. Por que que ela não permite? Porque ela acontece antes da Constituição. Então, sequer haverá a criação desse crédito. Porque se não acontecer a isenção antes dessa constituição do crédito, ela vai ser uma forma de extinção. Porque aqui nós estamos falando de uma obrigação que deveria acontecer e que não acontecerá. E não acontecerá por quê? Porque você será isentado dessa obrigação antes do crédito ser constituído. Certo? Então, não pode ser uma forma de isenção. Por quê? Porque lá naquele modelo que eu dei no problema, já está lançado o crédito e, inclusive, gerou uma sanção. Então, se não é isenção, qual que é a outra forma de exclusão que eu tenho? Anistia. Então, a anistia, ela tem uma atividade próxima à remissão. Porque enquanto a remissão perdoa o pagamento do tributo, a anistia ela faz o quê? Ela perdoa as punições. Então, se a remissão perdoa o tributo, a anistia ela perdoa as sanções, ela perdoa as punições. Então, pessoal, a última resposta desse terceiro problema é isenção ou anistia? Anistia. Anistia. E por que é anistia? Porque nessa hipótese aqui, eu não estou perdoando o tributo. Eu estou perdoando as punições daquele tributo. João. Oi. A isenção perdoa o tributo, certo? A isenção, ela perdoa o tributo antes que ele seja lançado. Tá. Não, só para me confirmar. Aqui, como que seria uma hipótese de isenção? Vocês já ouviram falar que determinados estados, quando o carro completa 10 anos, ele não paga mais o IPVA? Já ouvi falar. Isso é um caso de isenção. Antes de lançar o IPVA, você já está desobrigado dessa função. Alguma pergunta, gente? Não. Acho O que que não. vocês acharam dessa atividade? O grau dela? Difícil, é a mais difícil de todas. Difícil? É a mais difícil de todas, porque
é muito difícil ficar olhando detalhe por detalhe dessa suspensão, extinção e exclusão. Mas olha só, quando a gente pega aquele fluxograma, lê o problema e lê o fluxograma, nos dois primeiros casos, suspensão e extinção, nós ficamos com duas. Embora sejam cabíveis em um primeiro momento, da leitura fica muito claro que um é um prazo maior e não um parcelamento, que a segunda é um perdão e não uma decisão de um processo. E a terceira, eu não estou falando do tributo, eu estou falando das sanções. Tá fácil demais. Agora... é, né? Uhum. Hã? É fácil demais. Do senhor. Moleza. Pra ele, né? Nada, senhor. Eu acho que devia valer 2 pontos essa atividade aí. Também Calma que vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Confia em mim que eu tenho um plano. Amém. Agora é a segunda parte do trabalho. A segunda parte do trabalho, ela pede para que vocês, com vossas palavras, expliquem, conceituem cada uma dessas 3 hipóteses aqui. Aí essa parte é mais fácil. O problema era só identificar. Essa parte é mais fácil. O problema era identificar. Então pode começar conceituando a moratória. Então vamos lá. Com as minhas palavras. Exatamente. Moratório quer dizer que foi uma suspensão autorizada por lei, né? Que o órgão que criou esse tributo, no caso, isentou na forma moratória. Ele isentou o meu pagamento. Ele não isentou. O que ele fez? Ele Cadê aqui? Prorrogou o prazo do pagamento. Perdoou. É igual um pecado. Ele perdoou minha dívida. Não, ele deu um prazo, né? Não. Aqui, ó. Perdoou. Isso. Suspensão, não. A moratória, o conceito dela... Perdão da dívida. Não é o perdão. É o prorrogamento. Ele permitiu isso daqui, ó. Esse que está em verde. Lei prorrogada. Ele permitiu uma prorrogação. A primeira parte está excelente. No caso, eu falei da remissão, ele perdoou, né? Ele prorrogou. Eu estou confundindo as questões aqui. João Paulo. Oi. Então, um exemplo dessa moratória seria, tipo, a Caixa Econômica Federal, durante 6 meses, suspendeu os juros de obra, a evolução de obra dos novos empreendimentos. Isso seria uma forma de moratória, então? Não é uma moratória, ao porque não é um tributo. Mas certo. Se fosse um tributo, seria uma moratória. Sim, sim. Sim, eu falo assim, se fosse um tributo. Isso. É mais ou menos isso. Exatamente. A moratória tem que ser prevista em lei. Essa lei, ela vai conceder um prazo maior. Ela não vai te isentar, ela não vai te dar desconto, ela não vai fazer nada além do que aumentar o prazo para pagar. Te dá um fôlego. Mas o conceito de moratória é isso sim. Alguém mais quer dar algum conceito para moratória? Não, um de cada vez, todo mundo falar junto assim, eu não escuto. Tá. Não, porque eu já passei minha vergonha de hoje. Nada, não tem nada de vergonha. Pessoal, alguém quer me falar o conceito de remissão? É o que eu falei da primeira vez, que eu misturei as coisas. É o perdão da dívida. Pronto. A remissão é o perdão da dívida. Mas a remissão, agora é uma pergunta que na prova ia trazer choro e ranger de dentes. A remissão, ela perdoa o crédito, mas ela perdoa também a obrigação acessória de escriturar, de lançar nota, de emitir nota, ou ela só perdoa o crédito tributário? Só o crédito.
Só o crédito. Apenas o crédito. Porque a obrigação, ela é um meio de fiscalização. Então, eu autorizo que você não pague. Mas a escriturar, emitir nota, você continua sendo obrigado. E, por fim, alguém que possa conceituar a anistia. Ela perdoa as punições? Ela perdoa as punições. Então, qual que vai acontecer primeiro? A anistia ou a isenção? A anistia? A isenção. A isenção. Por quê? Porque a isenção ela acontece antes do tributo. João Paulo. Oi. A anistia, então a anistia ela é um benefício fiscal, algo assim que eu posso falar? Sim, se você pensar que tudo isso daqui vai fazer você ou atrasar ou não ter que pagar uma obrigação, ela é um benefício. Mas a anistia, ela somente prevê esse benefício nas punições. Eu perdoo aqui as sanções, mas o pagamento principal não foi perdoado. Então, embora você não tenha que pagar as multas, o seu principal você continua devendo. Não, certinho, entendi. Entendeu? Entendi, sim. Pessoal, mais alguma pergunta? Sobre a anistia, sobre a isenção, Professor. sobre as formas de extinção. João. Oi. Essa atividade que você passou era para fazer desse jeito aí? É. Nossa, a minha deu maior trabalho. Que isso aí? Eu vou pontuar o sofrimento. Ah, então tá bom. Gente, os meus trabalhos, guardem isso, eles são os mais simples. Se vocês fizerem no papel de pão e me entregar e eu conseguir entender, está dado os pontos. Eu exijo a BNT quando for seminário, quando for alguma coisa assim. Mas fora isso, pode responder aqui na frente. Professor, isso é a realidade de muitas pessoas. Eu não tenho computador em casa. Eu imprimo no trabalho. Eu posso escrever, tirar foto e colocar no portal? Chega o Beth. O importante é fazer. A forma como vocês farão é a que ficar melhor para vocês. Mas eu prometo pontuar o sofrimento. Ah, não. Então combinado, então. Se tiver lágrimas no trabalho, aí que eu fico com dó ainda mais. Já tá tudo borrado. É extra, né? Próximo vou desenhar um bonequinho chorando. Pessoal, se não houver mais perguntas, estão todos liberados para curtirem esse final de semana quarentenoso e todo mundo acabou de fazer atividade. Olha só que maravilha. Vai todo mundo entregar agora. Coisa boa. Coisa boa. 11h50 de segunda eu te entrego. Eu também, Jones. Ô, Jones, se até tá gravando aqui, é uma ameaça velada, viu? Se até segunda-feira eu não receber essas figurinhas pecaminosas, esquece, pronto. Você vai considerar também. Mas isso não é ameaça, não, viu? Factos, eu não estou ameaçando os nossos alunos. Todos moram aqui no meu coração. Lógico, imagina. Está gravado. Não, eu que estou gravando, inclusive, né? Vou disponibilizar isso daqui, depois o Jones vai mal, fala assim, aqui, tá vendo? O João Paulo me ameaçou no dia 24 de abril, que ele ia me deixar de dependência, porque eu não mandei a figurinha para ele. Por motivos tropes. Não é porque eu fiz uma atividade para o Jones e uma para o restante da sala. Não, aí é maldade. Pessoal, Bom que aprende um pouquinho mais. Eu e meu cabelo capacete desejamos vocês um bom final de semana. Valeu, João Paulo. Com Deus. Obrigada. Bom mineiro, passem álcool em gel.
Pode deixar. Usa